Olá, amigos, boa noite. Quarta-feira, 20 horas e alguma coisa, dia de live via Facebook. Eu estou mirando na ideia de que todos nós temos um plano para daqui a algumas semanas. Nós começamos lá atrás para 10 semanas, hoje já temos 7 semanas para chegar lá. A ideia é a seguinte: digamos que todos nós temos um objetivo, um plano. A gente bolou um plano. Nada, não precisa ser nada estratosférico. Uma ideia que a gente quer lançar esse plano, a gente quer conseguir executá-lo. Tudo certo. E lá atrás eu comecei, primeiramente, falando sobre a ideia do plano. Aí eu passei sobre um assunto que era uma parceria que a gente tem que ter com um time, uma equipe que nós temos e que chama-se de subconsciente. Os caras do subconsciente são a nossa equipe. E na última vez eu falei sobre o negociador. Como é que nós temos que estabelecer uma negociação com áreas mais reflexas, rápidas e emocionais do nosso subconsciente, e que nem sempre a gente tem controle sobre essas áreas. E o negociador é uma parte da mente humana que negocia com essas áreas emocionais. Eu gosto de uma metáfora de que o cérebro humano, o nosso cérebro, ele é feito da mesma forma que uma cebola é feita. Ele é estruturado em camadas, sendo que as camadas mais inferiores do cérebro são as mais antigas. Nós herdamos isso lá dos nossos antepassados. E as camadas mais superficiais, que ficam perto da casca do cérebro, do córtex do cérebro, são camadas que têm a ver com juízo, com razão, e ali está um negociador. Tá, eu falei isso da última vez. Só que eu acho tão importante essa parte, essa relação que tem entre o nosso cérebro mais educado, com mais juízo, vamos dizer assim, e as partes mais inferiores, que são mais imediatas, querem resultados aqui e agora, e que em geral são áreas cerebrais que têm a ver com uma certa brabeza. Nós herdamos um cérebro bravo, ou brabo, que quer fazer coisas às vezes na marra, e não adianta muito querer subjugar isso, tem que ser uma atitude de negociador. E eu acho isso tão importante que hoje eu quero continuar um pouco nessa vereda aí. Eu quero ajudar você que tem um plano definido, como eu tenho um plano definido. Eu quero ajudar você a desenvolver a ideia do negociador. Tá certo até aqui? Tudo certo. Olha só, eu moro numa cidade que tem duas rótulas. Moro numa cidade que tem uma avenida principal, é uma espinha dorsal da cidade, e ela tem duas rótulas. Se você entra na cidade pelo lado sul, você passa por uma primeira rótula, que é atravessada pela Avenida Duque de Caxias. E quando você chega na rótula, você é obrigado a reduzir a sua velocidade. Por que tem que reduzir a velocidade? Porque a legislação diz que se alguém tiver entrado na rótula, quando você chega nela, essa pessoa que está circulando na rótula tem a sua preferencial. Ela tem preferencial e você precisa parar, deixar esse veículo na rótula circular e sair por onde vai sair enquanto você espera. Tudo certo. Naquele dia eu vinha chegando na rótula com uma certa pressa, o que pode acontecer para alguns de nós, e eu vi que o veículo ia entrar na rótula chegando por essa outra rua que abastece a rótula, que chama-se Rua Duque de Caxias. E eu pensei assim, dá tempo para mim chegar na rótula antes, não tem problema, chego na rótula, entro e passo na frente. Mas não,
Esse cidadão entrou primeiro, colocou o nariz na rótula e eu precisei segurar o meu veículo. Sucede que, para segurar o meu veículo, eu, de certa maneira, assustei o motorista do veículo que vinha entrando na rótula, e como eu o assustei, ele reagiu à minha intempestividade, tirando o braço para fora e demonstrando na minha direção o dedo médio em riste. O que habitualmente em vias de trânsito é considerado uma ofensa, é um tom acima, é realmente ofensivo. Mas ocorre que eu sabia, avaliei a situação e eu sabia que eu não tinha razão. Eu estava errado. E por esse motivo eu segurei tanto o veículo como segurei parte do meu cérebro que dizia assim: quem é você para receber um gesto ofensivo desse? Não vai fazer nada. Eu negociei com essas áreas porque eu tinha para dar em troco o fato de que eu não tinha razão. Tudo certo. O veículo passou, me fez essa demonstração, seguiu adiante e eu também segui adiante no meu destino, que envolvia cruzar pela avenida e chegar na segunda rótula, onde, neste caso, eu cheguei cedo na rótula, não havia ninguém, eu entrei na rótula e para perceber imediatamente que vinha um veículo não na minha esquerda, na minha direita. Esse veículo ele pretendia entrar na rótula, mas acontece que eu já estava na rótula. Então, neste caso, eu tenho a preferência. Eu estava na rótula, eu estou circundando a rótula e os veículos que não chegaram nela são obrigados a reduzir a velocidade e a parar. Está tudo certo. Mas nesse momento eu percebi de relance, pela velocidade com que o veículo vinha e pelo fato de ter uma placa, rapidamente deu para ver, não era uma placa local, uma placa de uma capital de um outro estado, e dá claramente a entender que isso seria um veículo alugado e que a pessoa transitando no veículo era um turista. Esse veículo tinha a possibilidade de não entender bem a regra local do trânsito na rótula. Aliás, as rótulas, a legislação é nacional. Quem está circulando na rótula tem a preferência. Mas eu pressenti que esse indivíduo não ia frear a tempo. Muito bem. Juntando todos esses dados na cabeça, eu achei que era de bom tom, mesmo estando na rótula, na preferencial, frear o veículo. Freiei o veículo. Vocês não vão acreditar na cena que eu vi. O veículo passou rasgando para dentro da rótula e seguiu o caminho dele, e ainda por cima colocou o braço estendido para fora e pela segunda vez naquele dia me mostrou o dedo médio em riste. Mas acontece que, diferente da vez anterior, na primeira, eu tinha razão. Eu estava com a razão. E aquela ofensa me era indevida. Tudo certo. O que acontece normalmente numa situação dessa? Acontece que a parte do cérebro que está subjugada ao negociador, ela agora ganha voz. Porque lá na primeira rótula, o negociador tinha a dizer o seguinte para essa área do cérebro: eu não tinha razão. Então, tudo certo. Mas agora esse argumento do negociador desapareceu. Agora eu tenho razão. E ainda assim me foi dirigida uma ofensa. Nesse caso, uma ofensa ilegítima. E eu tenho todo o direito de revidar. Eu tenho o direito de colocar a mão na buzina, eu tenho o direito de esbravejar, eu tenho o direito de, sei lá,
já aconteceu com vários motoristas de perseguirem o outro veículo para colocar as coisas em pratos limpos. Eu naquele dia, confesso a vocês, eu estava a minha autoestima estava em alta naquele dia. Realmente estava em alta naquele dia, porque não é todos os dias que a autoestima da gente está em alta. Eu deixei o carro prosseguir e não fiz nada demais, exceto no interior do meu veículo esbravejar contra o sujeito e xingar e chamar ele de tudo. Tudo certo, não aconteceu nada, a vida seguiu adiante, eu fui para o meu destino. Quando eu comentei esse fato na época com alguém que, vamos chamar assim, me dava uma supervisão nessa área de eu entender como funciona as instâncias inferiores, médias e altas do cérebro, essa pessoa me disse lá pelas tantas o seguinte: quem você acha que é? Se numa situação dessas você perde o controle e esbraveja e xinga e diz nomes e palavrão, isso que eu nem fui atrás do sujeito. Quem você pensa que é ao fazer tudo isso numa situação crítica dessa? Porque nesses termos, quando chegar na sua vida uma oportunidade de grande realce, de grande tamanho, de grande potencial, você não vai saber reconhecê-la. Para aí um pouquinho. Eu disse, para aí um pouquinho. O que tem que ver uma coisa com a outra coisa? Eu tive uma reação de esbravejamento na minha solitude, dentro do meu veículo. Sim, diz ele, mas mostrou uma falta de negociação com o cérebro reptiliano que todos nós temos, que é aquele que fica subitamente tão bravo. Porque vamos supor que por um pequeno instante você considerasse que o motorista do outro veículo, que você pensasse assim, esse sujeito vai, velocidade alta, não está com a autoestima hoje que eu estou, esse motorista tem problemas particulares, esse motorista tem problemas pessoais. Por que eu deveria deixar que esse tipo de problema pessoal afetasse a minha autoestima tão boa nesse dia de hoje? Eu considerei que a reprimenda era correta, era acertada. E eu entendi que se o meu cérebro negociador, o mais evoluído, o que está na casca do cérebro, aqui na região pré-frontal, como os especialistas chamam, não tem condições de negociar com o cérebro reptiliano e com o cérebro emocional, que é o grande aliado dele, numa situação difícil, por que eu vou enxergar uma boa oportunidade quando a situação boa, legal, for se apresentar a mim? Chances são de que eu também esteja anestesiado para enxergar o bom, porque eu estou sempre muito tempo preocupado em negociar com os répteis que teimam na minha mente em engrossar o caldo e eu tenho que colocar eles sempre no lugar deles. Vamos supor que, por hipótese, eu passasse pela primeira rótula com autoestima alta e chegasse na segunda rótula com a mesma autoestima alta, sem ter que esbravejar nada. Eu considero que nesse caso eu teria vencido essa prova que o destino me mandou. Eu teria sido um campeão nessa prova. O destino e a vida e o mundo manda para a gente desafios a toda hora. São testes, são maneiras que a gente está sendo testada.
Você tem condições de negociar com essa situação abrupta que está surgindo? Ou melhor, você nem precisa negociar porque a sua autoestima está tão boa que a ira não surge. E aqui eu acho que está a chave do enigma. Se nem na primeira rótula, nem na segunda rótula eu precisar reprimir ou negociar com minhas instâncias cerebrais que exigem resposta. Enfim, levar de sangue doce. Quando a gente leva de sangue doce os desafios que surgem na nossa vida, quando vierem as oportunidades, nós estamos prontos. Aqui é que está a chave, aqui é que está o segredo da questão. Você tem um objetivo para ser alcançado daqui a 7 semanas. Eu também tenho um objetivo em 7 semanas. Durante esse tempo, nós vamos ser desafiados. Você vai ser desafiado e eu também vou. Desafios que a vida e o destino vão mandar para a gente como que se quisessem reduzir a nossa energia para esse objetivo. Não vale a pena, vai ter problemas, vão acontecer coisas que você não deseja, vai ser complicado. Tudo isso vai poder acontecer ao longo desse processo. E eu vim aqui para dizer para você que se você tiver um negociador presente, você vai negociar e vai poder perseverar na sua intenção. Agora, se você nem precisar do negociador, se você estiver tão de bem com a sua vida que não há revide necessário, fique tranquilo. O seu objetivo virá na sua direção e você vai conquistá-lo. Essa é a ideia. A ideia que eu queria transmitir hoje é que o seu objetivo que você quer buscar em 7 semanas está lá, mas ele vai vir no teu encontro. Ao teu encontro. Considero isso um prêmio da vida, quando os objetivos que a gente olha e quer buscar, além deles estarem lá esperando pela gente para realizá-los, eles vêm ao teu encontro e facilitam a tua vida. Mas isso só vai acontecer se você for um campeão, um vencedor de problemas que acontecem em rótulas. E esses acontecem todos os dias das nossas vidas. Então, meu amigo, minha amiga, garra nesse processo de negociar e, se possível, nem precisar de negociar, porque significa que você está tão em paz consigo mesmo que o seu objetivo virá ao teu encontro. Essa era a minha ideia hoje. Reflita sobre isso e seja feliz e viva a sua vida pleno. Até semana que vem, nos falamos.